Bom dia, alunos do oitavo ano do Levindo. Aqui quem fala é o professor Assírio de História. E o ano passado, no contexto da pandemia, eu sempre gravei um vídeo tentando orientá-los sobre o plano de estudos tutorados, o PET. Como a pandemia infelizmente não terminou e o Estado vai continuar com os planos de estudo tutorados, eu vou continuar com a prática de gravar um vídeo tentando orientá-los sobre a resolução do mesmo. No Conexão Escola eu vou postar ele em formato de Word, que você pode baixar e olhar as atividades, e também em Google Formulário para você responder online, tá? Também vou estar disponível nos horários que a escola estabeleceu, com as aulas online e os horários lá estabelecidos para poder ajudá-los, e espero que dê tudo certo, tá? Então, assim, os PETs esse ano vai ser um por bimestre, então a gente vai ter 4 PETs. Esse é o primeiro, e eu estou fazendo um vídeo das 4 semanas, tá? Então, pode ser um pouco extensivo, mas vamos ver o que está sendo pedido. Semana 1, objeto de conhecimento, a construção da ideia de modernidade e seus impactos na concepção de história. Humanismos, uma nova visão de ser humano e de mundo. Renascimentos artísticos e culturais. Aí tem uma introdução, tem um recapitulando, uma linha do tempo. Vamos lá. Número 1. Muitos historiadores denominam a Idade Moderna o período que vai do século XV ao século XVIII. O texto a seguir discute o conceito de modernidade empregado nessa denominação. Leia-o e faça o que se pede. À primeira vista, talvez haja muito poucas outras noções que contenham uma dose tão considerável de fluidez e incerteza. Os compêndios referem-se ao início dos tempos modernos e à Idade Moderna, como se tratando de coisas absolutamente claras e evidentes mesmo. Mas, a rigor, o que vem a ser definir uma época como moderna? Contrastar o atual, o recente, ao que é velho e ultrapassado? Seria uma resposta possível a essa pergunta, comprovada através das ideologias que se pretendem inovadoras face ao existente? Origem assim de sucessivas modernidades? Letra A. Pesquise um dicionário de língua portuguesa o significado da palavra moderno e registre-o no caderno. As definições que você encontrou são parecidas ou diferentes com seu entendimento sobre essa palavra? Explique. Então você vai lá no dicionário da língua portuguesa, ou então você pesquisa no Google significado, palavra moderno. Você vai anotar aqui e você vai dizer se esse significado que você achou do dicionário, se ele é parecido ou diferente do que você entende como moderno. Então ela é uma atividade de pesquisa que você vai achar o significado da palavra moderno e você vai dar sua opinião pessoal sobre essa palavra. B. Segundo o autor, de que maneira se define um período como época moderna? O que significava ser moderno na Europa do século XVI? Definir uma época como moderna. Contrastar o atual, o recente, ao que é velho e ultrapassado seria uma resposta possível a essa pergunta, comprovada através das ideologias que se pretendem inovadoras face ao existente. Isso é o que o autor acha. Então responde a primeira pergunta. E o que significava ser moderno na Europa do século XVI? No século XVI era uma divisão da história, porque como que você passa de um período para outro? Aí, assim, historicamente, parece que assim, tem um marco
que muda, né? A idade antiga, antiga, idade média, idade contemporânea, da contemporânea para a idade moderna. Então, assim, o que significava ser moderno na Europa do século XVI, mas é ter uma mudança na sociedade. 2. A pintura a seguir foi feita por Lavínia Fontana, uma das mulheres mais proeminentes da arte renascentista. Observe a imagem e identifique as características da arte renascentista e, em seguida, por meio de uma pesquisa, explica a participação das mulheres nesse movimento. Característica que você pode ver, por exemplo, tem o sagrado, porque geralmente no período renascentista sempre são pinturas sacras. A gente tem as formas, né? Então, bem semelhantes à realidade, né, do ser humano. Então, são características, né, da pintura renascentista. O tema, que geralmente é religioso, é sagrado. As formas, que já tem uma preocupação com a anatomia e com a realidade. E quanto à participação das mulheres nesse movimento, ela era mínima, né? Assim, mínima, quer dizer, Lavínia Fontana, ela era uma pintora renascentista, mas os livros de história geralmente se fala mais dos homens, né? Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Michelangelo, né? Não se dá destaque às mulheres no período renascentista. O que eu estou vendo que é uma injustiça, porque é uma excelente pintura que certamente merece destaque, né? Ela tem talento. 3. A ponte explica os fatores que propiciaram a disseminação das ideias reformadoras na Europa, nos séculos XV e XVI, apesar do enorme poder da Igreja Católica nesse período. A ideia de reforma e contra-reforma, né, vem pela questão de que, por exemplo, Martinho Lutero, ele era um monge que começou a ideia de reforma, né, porque a igreja não queria, né, ter as mudanças que eram necessárias, mas ele teve o apoio dos nobres, né? Os nobres da época apoiaram Martinho Lutero a ter as ideias de reforma, né, de não manter o poder da Igreja Católica. Então, assim, o que ajudou a propiciar a disseminação foi um interesse também político, que os nobres também estavam em desacordo com as ideias da Igreja Católica. Então, os nobres acabaram dando apoio para que ocorresse uma reforma religiosa, né? Mesmo que a igreja não quisesse isso. Acabou a semana 1, passamos para a semana 2. Objeto de conhecimento, a ideia de novo mundo, o mundo antigo, conquista da América, resistência dos indígenas e africanos. O tema é o mundo moderno e a conexão entre sociedades africanas, americanas e europeias. Então, recapitulando. Expansão marítima europeia. E vamos lá. Número 1. O que leva uma pessoa a enfrentar desafios que podem resultar em sua morte, como os navegadores do século XIV e XV enfrentaram? Essa atitude destemida dos navegantes permanece nos dias atuais? Ainda que de uma maneira diferente, ou o homem não tem mais essa necessidade? Justifique sua resposta. Na realidade, né, os navegadores eles enfrentaram o desafio, né, de navegar por um oceano desconhecido pela necessidade comercial, né, porque eles queriam encontrar uma rota, né, um caminho comercial para as Índias, e então havia um interesse econômico que a gente não pode esquecer, né. Essa atitude destemida dos navegantes permanece nos dias atuais, ainda que de uma maneira diferente, o homem não tem mais essa necessidade. Frente à dificuldade, o ser humano sempre tenta enfrentar, né, aquele desafio, como o momento que a gente está vivendo, né? A pandemia não acabou, mas surgiu um problema que o ser humano está enfrentando, né? E esse enfrentar, você vê que, por exemplo, a produção de vacinas
se estipulava que ia ter precisado de 5 anos para ter uma vacina. E num esforço assim, humanitário, que é uma causa não só do Brasil, né, de toda a humanidade, acabar com a epidemia e a gente voltar à normalidade. Né? Se tem vacina, o Brasil não tem na quantidade devida por outros fatores. Né? Geralmente o pessoal culpa o governo nesse sentido. Mas o que acaba acontecendo é que tem um esforço coletivo. Né? E esse esforço coletivo, a gente vê que hoje também é necessário até no cuidado individual, porque a partir do momento que eu me preservo, eu não passo o vírus para ninguém e eu estou contribuindo com a humanidade. A gente está vivendo um momento histórico. Então, hoje em dia também, no meu entendimento, combater a epidemia, lutar contra esse vírus é uma atitude destemida. Né? Pena que a gente só vê, às vezes, esse aspecto cooperativo diante de uma grande crise. E mesmo assim, a gente tem pessoas que pensam de uma maneira diferente, que estão aglomerando e que não estão cooperando com a gente a vencer esse desafio, né, gigantesco. 2. Lê a introdução da lei número 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e da outras providências. Explica a importância de se inserir a história da África como tema obrigatório nas escolas. Importante porque é um tema, uma história que ficou muito relegada. A gente tem povos africanos, né? A justificativa dos povos africanos não terem uma história muito desenvolvida porque a fonte histórica dos povos africanos são os relatos orais. Eles não tinham relatos escritos. Então, em função disso, eles ficaram relegados. Então, a importância é de resgatar e mostrar que existe uma cultura africana, assim também com a cultura indígena, né? A cultura de qualquer povo tem que ser resgatada e valorizada. 3. Nós viemos buscar cristãos e especiarias. Essa famosa frase proferida no contexto do expansionismo português, na chegada dos europeus a Calicut, representa duas motivações das grandes navegações. Identifique e explique essas motivações. Tem uma motivação religiosa, que é conseguir mais cristãos, né, catequizar, e a motivação econômica, que então é a religiosa, que eles queriam conseguir mais cristãos, eles queriam desenvolver mais a fé católica, a expansão da fé católica para o Oriente. Então, por isso que eles estão buscando cristãos, estão querendo converter os cristãos. E a economia são as especiarias, porque as especiarias são justamente temperos, né? Temperos, seda, produtos do Oriente que eles querem comercializar na Europa. Então, as duas motivações são uma motivação religiosa e uma motivação econômica. Tá? Chegamos à semana 3. Tema: escravidão dentro da lógica mercantil europeia no contexto da modernidade. Os portugueses transportavam 500 cativos numa caravela, enquanto os holandeses não embarcavam mais do que 300 no navio grande. Um pequeno bergantim português podia transportar até 200 escravos, o navio grande até 700. 35 dias durava a viagem de Angola a Pernambuco, 40 até a Bahia, 50 ao Rio de Janeiro. Tomando como ponto de partida a citação acima, faça uma pesquisa acerca da vida dos indígenas e negros africanos no período da colonização. Investigue as condições dos cativos africanos na travessia do Atlântico
a captura dos indígenas no território colonial, as condições de trabalho, as relações pessoais, as relações de sujeição e rebeldia, as formas de resistência cultural. Em seguida, produz um texto com o tema A Escravidão no Brasil. Dê um título. Então, assim, o tema é a escravidão do Brasil. Você vai falar da escravidão tanto do índio, que a gente não pode esquecer que foi o primeiro escravizado aqui no Brasil, foi um índio, e a do negro. E aí falar sobre a vida deles como escravo, tanto do índio, como é que ocorria o processo de captura do índio, e se ele tinha resistência contra essa escravidão, e a escravidão do africano, como é que ocorria o transporte aqui para o Brasil e as formas de resistência. Aí você vai dar um título e vai fazer um texto pequeno, né, sobre os dois assuntos. Não pode esquecer que é sobre o índio e sobre o negro. E a gente chegou na semana 4. A emergência do capitalismo, transição do feudalismo para o capitalismo, mercantilismo para capitalismo também. 1. Entre os séculos XVI e XVIII, as monarquias nacionais adotaram um conjunto de ideias e práticas econômicas visando garantir e ampliar as riquezas do Estado. Letra A. Qual nome foi atribuído pelos economistas a partir do século XVIII a esse conjunto de ideias e práticas? Mercantilismo, né? Porque o mercantilismo é um conjunto de ideias e práticas, né, para ampliar a riqueza do Estado, para o rei conseguir controlar a economia. Né? Então, o mercantilismo é um conjunto de regras que o rei criou para controlar a economia. B. Quais características costumam definir esse conjunto de práticas e ideais? Vou ver se no texto aqui em cima vem falando sobre mercantilismo. Acho que no esquema aqui, ó, mercantilismo, metalismo, balança comercial favorável, intervencionismo estatal. E esses três são as características do mercantilismo, tá? C. Como essas ideias e práticas transformaram a economia e a sociedade europeia? Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? No C. Como essas ideias e práticas transformaram a economia e a sociedade europeia? Que aqui, ó, ele separou o mundo antigo e medieval do mundo moderno, impondo formas de viver e de pensar baseadas no acúmulo de bens materiais, a ânsia pelo lucro, no trabalho livre e assalariado e na organização racional do trabalho e da produção. Então, essa parte aqui responde à letra C, tá? 2. Leia a reportagem abaixo e faça o que se pede. Donald Trump mais próximo do mercantilismo do que do protecionismo. O presidente americano Donald Trump, frequentemente acusado de ser protecionista, é também considerado um mercantilista pelos economistas, que não hesitam em se remontar ao século XVII para encontrar influências de sua política econômica. Do ponto de vista comercial, sim, sua visão é mercantilista, mas o mercantilismo recondicionado, explica a AFP James Galbraith, professor de economia da Universidade do Texas, referindo-se à ambição de Trump de reequilibrar a balança comercial de seu país. O presidente americano estabeleceu como meta reduzir o déficit comercial do seu país e acusa os países que vendem muitos produtos aos Estados Unidos enquanto compram pouco. Considerando a reportagem, identifica as práticas econômicas do século XVII
que estão sendo aplicadas no século XXI. Então, assim, a balança comercial favorável, que estava lá no mercantilismo. E o que é a balança comercial favorável? É que um país, para ele ser rico, ele deve exportar mais e importar menos. O que isso quer dizer? Que ele deve vender mais os seus produtos para os outros países e comprar menos dos outros, porque aí ele vai ter um lucro em cima disso. Isso era uma prática mercantilista lá do século XVII e que o Donald Trump está querendo instituir aqui, porque ele quer o quê? Reduzir o déficit comercial do seu país. E aqui, acusa os países que vendem muitos produtos aos Estados Unidos enquanto compram pouco. Ele quer o quê? Que os Estados Unidos vendam mais produtos para os demais países do mundo e que ele compre menos, que os Estados Unidos têm que comprar menos. Aí tem mais uma questão aqui, deixa eu ver. Aponte os fatores que explicam a passagem do mercantilismo para o capitalismo. Acho que tem no texto. Ó, acho que é esse aqui. Economia de mercado, trocas monetárias, grandes empresas e preocupação com o lucro. O capitalismo nasce da crise do sistema feudal e cresce com o desenvolvimento comercial, depois das primeiras cruzadas. Acho que isso responde essa última aqui, número 3. O vídeo ficou um pouco extenso, porque 22 minutos, a gente viu as 4 semanas. Espero que tenha sido claro, né? E tenha ajudado vocês. E estou à disposição para tirar qualquer dúvida, tá? Através dos canais lá da escola. Obrigado quem me escutou até aqui, tá bom?